Bom dia. Elias Joanã. O que significa esse nome? Elias, o Senhor é o meu Deus. Joanã, o Senhor foi gracioso comigo. Elias Joanã é o nome a qual o Senhor deu para esses últimos dias, para fazer as nossas orações, para que nosso Deus que está nos céus seja atendida. E também Elias Joanã, ele estará na frente para guerrear contra a besta e a sua imagem. Elias Joanã, ele é o libertador para esses últimos dias. O libertador do povo de Deus. Ninguém vai vencer a besta, ou a imagem da besta, ou escapar do sinal da besta, sem Elias Joanã. Elias Joanã, ele é Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Quando o exército de Israel, ele ia na frente com a tribo de Judá, mostrando que Cristo encarnaria em Judá. Isso aconteceu na pessoa de Jesus. Mas Dan, ele ia atrás do exército de Israel, mostrando Dan atrás do exército de Israel, mostrando que Dan fazia a retaguarda do povo de Deus, mostrando a realidade também do Evangelho. Dan fazendo a retaguarda, Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, no dia 10 de junho de 2025, para fazer a retaguarda do Evangelho, para vencer a besta e a imagem da besta. O cordeiro vencerá a besta e a sua imagem. Aqueles que estão com o cordeiro, o também o vencerá. Você que aceitar o cordeiro, também vencerá a besta. Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan terá a vitória contra a besta e sua imagem. Nasci aqui no Brasil, mas eu sou da tribo de Dan, e a minha linhagem é da linhagem de Dan. O nome Elias Joanã é o nome que Deus me deu para esse nome batalhar contra a besta. É um nome que não se repete entre os 8 bilhões de habitantes. Você pode pesquisar na internet. Você não vai encontrar alguém neste mundo que tenha o nome de Elias Joanã, a não ser Cristo incorporado no meu corpo tem esse nome. Porque quando acontece um renovo, não pode outra pessoa ter o mesmo nome, porque através daquele nome será feito todas as realizações da obra de Deus. As curas, expulsar demônios, os milagres, as orações. E portanto o confessar, olhando para o céu, é também no nome de Elias Joanã, o qual o confessar está no lugar do batismo.
O batismo cessou. E agora é o confessar, olhando para o céu, com as mãos levantadas, que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, para vencer a besta e a sua imagem. Quando há um renovo, tudo se faz novo. E Cristo usa um nome novo para a realização da sua obra. No tempo de Abraão, ele se manifestou em Melquisedeque. Melquisedeque representou a Cristo em pessoa. Então passou mais 2000 anos. Então ele se manifestou na linhagem de Judá, na pessoa de Jesus, que era da linhagem de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. É por isso que Judá recebeu a bênção do patriarca Jacó, no verso 9 do capítulo 49 de Gênesis, dizendo: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. A mesma bênção de leãozinho Moisés deu a Dan, Deuteronômio 33, verso 22, dizendo: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Somente 2 homens em Israel matou o leão com suas mãos. Foi Davi, da linhagem de Judá, e Sansão, da linhagem de Dan. Somente 2 homens Deus escolheu para seus mestres de artesão para construir o tabernáculo no período de Moisés. Foi Bezalel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan. Aí mostra 2 tribos messiânicas. Cristo, começando com a tribo de Judá e terminando com a tribo de Dan. Elias Joanã, o nome que não se repete entre os 8 bilhões de pessoas. E é por Elias Joanã que os agraciados de Deus vencerão a besta nesses últimos dias e a imagem da besta. Porque aqueles que adoram a besta e a sua imagem vão receber as 7 últimas pragas. O mundo todo tem que saber quem é a besta. Qual é a imagem da besta? São 8 bilhões de habitantes da Terra. E Deus quer salvar a todos. Mas infelizmente, poucos vão aceitar estar com o Cordeiro incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Aqui, Cristo incorporado está numa batalha e convidando seus filhos, suas filhas, para o aceitar, para o escapar da adoração à besta, à sua imagem. E quem é a besta? Para que você escape de adorá-la. Quem é? Qual é a imagem da besta? Para que você escape de adorá-la, a imagem da besta. E qual é o sinal da besta para que você escapa de o recebê-lo na testa e na sua mão direita? Como começou o império da besta? Começou após a apostasia da igreja que Deus nos deixou na terra, a igreja dos apóstolos. No 4º século, quando os apóstolos todos já tinham morrido, foi quando o Constantino de Roma uniu a igreja com o Estado e com o paganismo, dizendo que estava promovendo a liberdade religiosa. Com a falsa liberdade religiosa de Constantino, a igreja, ela se uniu com todo o sistema pagão e com o Estado,
E dali, 8 anos depois, estava já aguardando o domingo, o qual hoje Deus declara é o sinal da besta. E logo depois, no ano 538, por causa da união que a igreja fez com Constantino, no Édito de Milão, no ano 313, para promover a falsa liberdade religiosa, logo no ano 538, surgiu o primeiro líder da igreja católica. O imperador deixou de ser imperador para ser o líder da igreja católica no ano 538. Então começou os 42 meses proféticos de Apocalipse, capítulo 13. Que 42 meses proféticos é 1260 anos da supremacia da besta, da supremacia papal, o líder da igreja católica. Então, do ano 538 até o ano de 1798, a besta matou mais de 100 milhões de protestantes. Então você já sabe quem é a besta. É o líder da igreja católica. Ele é a besta. Foi naquele período da supremacia papal que o líder da igreja católica mudou o decálogo, mas não pela Bíblia. Fez um catecismo para mudar o decálogo dos 10 mandamentos. Então, no decálogo dos 10 mandamentos, a besta colocou: guardai domingos e festas. Então, quando a humanidade guarda o domingo, está adorando a besta, o líder da igreja católica, não a Deus. Os 10 mandamentos da Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor, fez os céus, fez a terra, fez o mar e tudo que no mundo há. E ao 7º dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O mundo todo vai se dividir em 2 grandes classes: os adoradores de Deus guardando o sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. É isso que é a besta, aquele homem que as pessoas chamam de Papa. A palavra Papa, ela representa Pai. E Cristo falou: ninguém vos chameis de Pai, porque vocês têm um só Pai, é aquele que habita nos céus. Assim disse Cristo Jesus. A besta é aquele homem chamado, que o povo chama de Papa. O sinal da besta é o domingo, o falso dia de descanso. É o sinal da besta. E a imagem da besta, o qual ela é? A imagem da besta é formada pela a segunda besta. A segunda besta, ela é os Estados Unidos da América do Norte, fazendo a mesma coisa da primeira besta, repetindo as mesmas coisas da primeira besta. Como você viu, para ser formada a besta, teve que começar com a falsa liberdade religiosa de Constantino. Assim também foi formada a besta nos Estados Unidos pela falsa liberdade religiosa. A Comissão
de liberdade religiosa da Casa Branca e da ONU é a imagem da besta. Assim como Constantino esteve unido com os líderes da igreja primitiva no Édito de Milão e uniu todo o sistema cristianismo com o paganismo, assim Donald Trump, o Constantino moderno dos últimos dias, está empenhado na mesma obra de Constantino, junto com todos os líderes das igrejas, na Casa Branca, na Comissão de Liberdade Religiosa, a qual é a mesma falsa liberdade religiosa de Constantino, no ano 313. Agora Donald Trump está fazendo a mesma coisa. E as igrejas estão fazendo as mesmas coisas. É isso que é a imagem da besta. A Comissão de Liberdade Religiosa é a união da igreja com o Estado. Mas muitos esperavam que a segunda fase da perseguição, que agora seria somente igual aconteceu na Idade Média, somente pelo o catolicismo, unido com o Estado, assim como aconteceu. Mas as escrituras foi bem clara que João, ele não viu somente o catolicismo em Apocalipse, capítulo 16, e verso 13 e verso 14. Ele não viu só a besta em Apocalipse, capítulo 16 e o verso 14. Ele não viu só a besta indo aos reis da terra, que são os políticos de hoje. Ele viu 3 espíritos imundos. Ele viu o dragão, que é o espiritismo. Ele viu a besta, que é o catolicismo. E o falso profeta, que é o protestantismo apostatado. E é isso a Comissão de Liberdade Religiosa da Casa Branca. Lá está os 3 espíritos imundos unidos com o Constantino moderno, o qual é Donald Trump. É por isso que na sua igreja está a Comissão de Liberdade Religiosa, na sua igreja. Os pastores estão ensinando vocês. Respeita o espiritismo. Respeita todas as religiões. Promova a falsa liberdade religiosa. Eles dizem que é a verdadeira, mas é a falsa. A liberdade religiosa, que é para se unir com o paganismo, com o espiritismo e com todas as religiões, é a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. Foi assim que surgiu a besta e matou mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média. Foi pela a falsa liberdade religiosa. E a coisa está se repetindo. Na Idade Média, os meus irmãos que pregavam contra a besta, contra o sistema da Igreja Católica, eram acusados de herege. E fizeram um tribunal com o nome Santo Ofício. Mas de santo tinha só o nome. Com esse tribunal matou os meus irmãos torturados. E agora, esse tribunal, Santo Ofício, ele mudou de nome. Agora é Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Com esse tribunal, que liberdade religiosa tem, é só o nome, vai matar os meus irmãos. Claro que agora não é acusando os meus irmãos de herege, é acusando os meus irmãos de intolerantes religioso e de racista religioso. Já começou com luta e prisão.
Depois será a pena de morte. Mas o Cordeiro vencerá a besta. Aqueles que fazem confessar e creem que Cristo está incorporado no meu corpo e juntos se unir com Cristo incorporado no meu corpo, então vencerá a besta. Ninguém vai vencer a besta fora de Cristo, porque é o Cordeiro que vencerá a besta. Ninguém vai vencer a besta sem fazer o seu confessar que crê que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã. Ninguém. É o libertador de Israel. Como Paulo falou, se a queda dos judeus ao rejeitar o Messias na pessoa de Jesus foi uma riqueza para o mundo, imagina o que não será na restauração, a não ser vida dentre os mortos. Paulo estava falando da restauração de Israel, que começa com a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Louvado seja nosso grande Deus. Então aqui você viu a mensagem desta manhã. A mensagem sobre a besta. Agora você já sabe quem é a besta. Você já sabe agora quem é a imagem da besta. E você já sabe qual é o sinal da besta. E o selo do Deus vivo, qual é? A Bíblia declara que é o sábado. Cristo incorporado guarda os 10 mandamentos. Cristo incorporado guarda o sábado. O sábado é o selo do Deus vivo. Ao passo, o selo da besta é o oposto. É a observância do primeiro dia da semana, o qual é o domingo. O mundo todo, como eu já disse, vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores da besta e da sua imagem, e que recebam o seu sinal, todos dentro dos templos, guardando o domingo, o qual é o selo da besta, e os adoradores de Deus, que fizeram confessar, olhando para o céu, que crê em Cristo incorporado, fora dos templos, guardando os mandamentos de Deus. Louvado seja nosso grande Deus. Guardando o santo sábado. Aqueles que guardarem o domingo vai receber as pragas, a ira de Deus. E os que guardarem o santo sábado receberão a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor. Pedro falou: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha tempos de refrigério pela presença do Senhor. Todo mundo que estudou sabe a frase, o que representa a presença do Senhor. É Ele presente, o qual estará presente agora, nesta manhã, aqui, presente para vocês. Ele está pregando para vocês. É o Senhor que deu essa mensagem para vocês. Se vocês abrirem os vossos corações, vocês vão sentir o refrigério pela a presença de Cristo no meu corpo. Vocês vão sentir e vocês vão também desejar participar dessa obra. E vocês vão se unir com Cristo incorporado no meu corpo. Pois Cristo incorporado, Ele não chamará somente 12 discípulos, como
como ele, quando esteve encarnado na terra, chamou. Não. Cristo incorporado, ele chamará 12.000 discípulos de cada tribo. E 12.000 vezes 12, 144.000. É por isso que Dan não aparece na lista dos 144.000 em Apocalipse capítulo 7. É porque Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Se ele julga, então ele não é o povo, ele é o juiz, ele é o Cristo que julga o seu povo. Porque quem tem povo é Cristo, e quem é juiz é Cristo. Você está entendendo? Quando você lê Apocalipse capítulo 7, você não encontra Dan em Apocalipse capítulo 7. É porque Dan julga o seu povo. Dan é o cordeiro, Cristo incorporado da primogenitura de Dan em Elias e Joanã. Mas se você quer ver a tribo de Dan no céu, você lê Ezequiel capítulo 8. Ela é a primeira a receber a repartição da sua herança no céu, em Ezequiel capítulo 48. Não acredite nos falsos pastores que falam mal de Dan, dizendo que Dan não vai para o céu. Quem não vai é eles, se eles não fazer o confessar que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan. Quando você recebe o ensinamento nas igrejas que Dan é a tribo que não vai para o céu, toma muito cuidado. Sai dessa igreja, porque todas as igrejas estão batalhando contra Dan, porque Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan. Assim como a nação judaica combateu Jesus Cristo, assim também as igrejas estão combatendo o primogênito da linhagem de Dan. Mas o patriarca Jacó falou: a tua salvação espero ao Senhor. Verso 18, falou para Dan, que esperava a salvação em Dan. Dan, ele é uma serpente, uma víbora junto ao caminho, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Dan, ele não é somente leão, ele também é serpente. Você se lembra que Moisés levantou uma serpente de bronze, representando Dan. Todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze seriam curados. Mas aqueles que não criam, perecia. Assim também. Hoje está as três serpentes do mal, como está escrito em Isaías. A serpente chamada dragão, que é o espiritismo. A serpente chamada a besta, que é o catolicismo. E a serpente chamada falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Mas a serpente de bronze foi levantada para que aqueles que olhassem teria a salvação. Então, Cristo incorporou na serpente profética do bem, na primogenitura da linhagem de Dan, para que você faça o seu confessar e se salve. Porque não há ninguém que vai se salvar ao não que faça o seu confessar, que crê em Cristo incorporado. O renovo de Jesus passou, foi há 2000 anos atrás. Hoje é muito fácil, todo mundo crê em Jesus, enquanto o espiritismo também crê, a besta também crê, o falso profeta também crê, o mundo todo crê em Jesus. Hoje é muito fácil, mas quando? Para os moradores de Nazaré, não foi fácil.
Pois Jesus não realizou nenhum milagre em Nazaré, porque não creram nele. E você vai crer agora em Cristo, na linhagem de Dan, assim como os nazarenos não creram Cristo na linhagem de Judá. Para a perda deles, eles não creram. E para a perda dessa última geração, aqueles que não creem também estará na mesma condição dos nazarenos que não creram. Então aqui termina a pregação de Cristo incorporado. E hoje você soube a verdade do que está acontecendo hoje. Que essa liberdade religiosa que o Brasil, os Estados Unidos e o mundo, as igrejas promovendo, não é liberdade religiosa, é a imagem da besta, é a perseguição. A liberdade religiosa que se une com o paganismo, com o espiritismo, é a perseguição. A verdadeira liberdade religiosa é aquela do meu irmão Lutério, que falou claramente: eu reconheço que o líder da Igreja Católica é a besta. É aquela que a gente deve mascarar a besta. Essa é a verdadeira liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa é a que no meu irmão Martinho Lutero promoveu. Não é que Constantino, no ano 313, e Donald Trump e as igrejas estão promovendo hoje. Não é liberdade. É a perseguição disfarçada com o nome de liberdade religiosa. Que liberdade religiosa é essa? Que não pode falar a verdade, que está com intolerância religiosa. Que não pode pregar contra a imoralidade e está com homofobia. Que liberdade é essa? Que não pode pregar como João Batista e como Jesus Cristo, que está sendo intolerante. Você sabe como João Batista pregava? Você sabe como Jesus pregava? Leia mais os evangelhos para você saber. Quando você acusa o servo de Deus que está com intolerância, porque falou claramente que o espiritismo é do diabo, que pregou claramente que ser gay é do demônio, que tem que se arrepender para se salvar. Quando pregou claramente que o líder da Igreja Católica é a besta, e o protestantismo apostatado promovendo a falsa liberdade religiosa, a imagem da besta, você acusa esse pregador de intolerante religioso. Você não sabe como Jesus e como João Batista pregou. Leia a Bíblia para você saber, para que você nunca mais acusa aqueles que pregam que o espiritismo é do diabo. Religião não é coisa de brincadeira, para que as pessoas fiquem ganhando os outros. O sistema do espiritismo levando milhões de pessoas para o inferno, como levou minha cunhada. E também, se você não sair do espiritismo, também levará você para o inferno. Não que o inferno está ardendo hoje, mas que ela está selada para a perdição. Por quê? Porque ela fez um pacto no espiritismo, e o próprio pacto dela o matou. Religião não é brincadeira para você estar dentro do catolicismo, adorando imagem e guardando o domingo. Religião não é brincadeira para que você esteja dentro das igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa. Não é brincadeira você estar dentro das igrejas dizendo que é crente e promovendo o Natal, promovendo Ano Novo e guardando o domingo, qual é o sinal da besta. Aqui termina a pregação. Amém.